E novamente, ó, no mesmo lugar, vamos fazer 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas, no primeiro espacinho, um ponto baixo. 2 correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. 2 correntinhas, vamos fazer leque sobre leque, sendo 3 pontinhos altos, 2, 3. 2 correntinhas e, novamente, 3 pontinhos altos. 1, 2, 3. Então, pessoal, olha, essa é a repetição da carreira. Façam esse processo na carreira toda. Quando vocês finalizarem a carreira, vocês vão continuar com essa repetição, tá? É essa repetição aqui que a gente fez. Vocês vão continuar até vocês alcançarem aquele comprimento ali da cintura até o fundo. Deixa eu pegar a boneca para eu mostrar para vocês. Então, gente, vocês vão fazer até alcançar essa medida, tá? Que é medindo do cos até o fundo, ok? Vistam a peça se necessário, prestem bastante atenção, tá? Mesmo que a peça não seja para vocês, vocês vistam a peça, coloquem um manequim para vocês terem uma ideia de como tá ficando, tá? Então, ó, vocês vão medir dessa forma, ó. Tá? Então, eu vou fazer aqui até alcançar o tamanho que eu preciso. A minha medida vai ser mais ou menos 24 centímetros, tá? Então, eu vou fazer e aí, quando eu alcançar esse tamanho, aí eu volto com vocês. Prontinho, gente, fiz aqui até alcançar mais ou menos o tamanho que eu precisava, olha, medindo sempre dessa forma. Ok? Dando uma esticadinha aqui, porque essa linha, ela tem uma tendência de dar uma puxadinha, tá? Olha só, aqui tá dando 24 centímetros, que era o que eu precisava, tá? Façam aí na medida de vocês. Quando vocês alcançarem esse tamanho aqui que vocês precisam, aí vocês podem cortar e arrematar do jeito que vocês preferirem, tá? Porque agora a gente vai fazer as divisões para o nosso fundo. E como vocês vão fazer as divisões para o fundo? Primeiro, é importante que vocês, quando vocês alcançaram aqui esse comprimento até o fundo, é importante que vocês tenham terminado nessa carreira, ó, de 2 correntinhas, ok? Agora, vocês vão contar quantos leques tem nessa última carreira de vocês, tá? Que é a mesma quantidade lá do início, porque a gente tá fazendo uma peça reta. Então, não teve aumentos. No meu caso, foram 30 leques. Aí, vocês vão pegar esse resultado de vocês e dividir por 2. A quantidade de leques que vocês têm, dividir por 2. Por isso, era importante a gente começar lá na primeira carreira, fazendo a quantidade de números pares, tá? Para dar a quantidade de leques números pares. Então, aqui no meu caso, eu tenho 30 leques, tá? Nessa circunferência toda. Então, eu peguei 30 e dividi por 2. Então, eu sei que dá 15 a metade. Então, aqui, ó, eu vim com os marcadores, tá? Na lateral e marquei. Ok? Marquei a minha lateral com marcador vermelho, tá? Aí, eu contei a mesma quantidade. No meu caso, eu marquei aqui no primeiro pontinho, contei aqui a quantidade de leques, que é a metade, e aqui, ó, no pontinho 16, tá? Eu marquei com o meu marcador da mesma cor e nas costas fiz a mesma coisa. Por quê? Porque, olha só, como o meu deu 30 leques, né? Então, olha só, aqui, ó, vou contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí, no pontinho 16, eu marquei, pra ficar na lateral certinha, tá? Olha só. Então, aqui eu começo a contar de novo na lateral, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na minha lateral certinha. Então, a mesma quantidade de pontos que eu tenho na frente, eu tenho nas costas, ok? Gente, marquem direitinho, tá? Conta os pontos direitinho pra gente fazer o nosso fundo no lugar certo.
Feito, marcado as laterais, tá? Marquei aqui a parte do meio, que vai ser o nosso fundo, tá? Então, aqui, ó, eu contei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. Marquei aqui com o meu marcador, tá vendo? Bem no meio. E 7 pontinhos pra cá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos pra cá também, tá? Então, mesma quantidade de um lado, mesma quantidade de outro. E aí, eu coloquei o marcador para definir onde vai ser o meu fundo. Então, façam a mesma coisa no de vocês, tá? Contam os pontinhos, divide novamente por 2 para vocês marcarem aqui, ó, no meio de vocês. Do mesmo jeito, vocês vão fazer nas costas. A mesma quantidade de pontos tem que ter de um lado, tem que ter do outro, tá? Isso na parte da frente e parte das costas. Prestem bastante atenção, façam as marcações no lugar certo. Olha só, para vocês verem. Aqui, então, tá definido onde tá o marcador amarelo é o meu fundo. E onde tem o marcador vermelho é a minha lateral, tá? Prestem bastante atenção e marquem direitinho no de vocês. Aqui, gente, pra gente tá fazendo aqui o nosso fundo, a base do nosso fundo, vocês vão precisar fazer uma continha, tá? Vocês vão pegar a largura da perna de vocês e multiplicar por 2, tá? No meu caso, a minha largura da perna é 70 centímetros. Eu quero uma perna mais soltinha, tá? Então, eu vou fazer com a medida de 70 centímetros. Vezes 2 dá 140, tá? Que é o meu resultado. Aí, esse resultado, vocês vão pegar e diminuir pelo tamanho do quadril de vocês, por esse tamanho que a gente fez, tá? Então, no meu caso, o meu resultado foi 140 menos a medida do meu quadril, que é 110 centímetros. Então, eu descobri que para eu fazer a minha perna aqui, eu vou precisar fazer da largura que eu quero, né? Eu vou precisar fazer esse fundo aqui com mais ou menos 30 centímetros, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, o meu fundo, tá? O meu meio aqui de onde eu vou fazer o meu fundo é onde está o marcador amarelo, tá? Então, eu vou amarrar a minha linha aqui, ó, de um lado. Vou amarrar a minha linha aqui, só dar um nozinho. Depois, eu arremato, ok? E agora, a gente vai fazer a base aqui de correntinhas. A gente já sabe que o nosso ponto, ele é múltiplo de 10, né? Então, eu vou fazer essa base aqui de correntinhas de 10 em 10, do mesmo jeito, até alcançar a medida de 30 centímetros, no meu caso. Cada um tem que fazer no seu tamanho. Então, vamos lá, ó, vamos começar aqui fazendo a nossa base de correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou continuar fazendo correntinhas de 10 em 10 até eu alcançar a medida aqui que eu preciso, tá? Quando eu alcançar, eu volto com vocês. Prontinho, gente, fiz aqui, ó, até alcançar mais ou menos o tamanho que eu precisava, ó. Eu fiz aqui o meu cordãozinho de correntinhas, ele ficou com 28 centímetros e meio, tá? Esse cordãozinho do fundo. Porque se eu fizesse mais 10 correntinhas aqui, ia passar do tamanho que eu preciso. Então, eu fiz um pouco menor, porque essa perna aqui, eu quero ela mais soltinha. Mas não tem a necessidade de ser exatamente com 70 centímetros, tá? Feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá do outro lado, ó, onde tá o outro marcador, tá vendo? Olha, e vai unir, tá? Bem onde tá marcado mesmo, tá, gente? Que é onde, é bem no meio mesmo que vocês têm que marcar, tem que finalizar aqui, tá? E aí, ó, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo fechando aqui, tá? Aqui eu vou cortar a minha linha e vou arrematar. Prontinho, eu cortei a minha linha aqui,
tá? E olha só como que ficou aqui esse gancho, tá? O meu ficou um pouco mais comprido, porque eu quero a largura da minha perna um pouco maior, tá? Esse gancho aqui, quem vai decidir o tamanho é vocês, ok? Então, agora a gente vai trabalhar a nossa perna, tá? A gente vai vir aqui, ó, na lateral, que é onde tá o meu marcador vermelho, tá? E vou amarrar a minha linha aqui. Vou dar só um nozinho e depois eu arremato.